Olá, salve salve torcedor brasileiro. Chegamos, rapaziada, para mais um vídeo do canal Lutiofute. E vamos falar, mano, de seleção brasileira. Bora falar de Copa do Mundo. Amanhã, hein, mano. Amanhã, dia 18, na segunda-feira, o Carleto, o professor Carlo Ancelotti vai, né, finalmente, né, ele vai revelar aí o nome dos 26 jogadores, os 26 guerreiros que estarão na Copa aí do Canadá, Estados Unidos e México, em busca, senhoras e senhores, da sexta estrela. Ver se o Brasil conquista a sexta estrela. E aí tá muito nesse mistério, quem ele vai convocar, quem não vai. Será que o Ney vai pra Copa? Será que o Endrick vai pra Copa? Enfim. E aí, como é amanhã apenas, hoje a gente quer fazer aí pra vocês um bate-bola, mais uma brincadeira mesmo. A gente vai brincar aí através de um simulador, né? De um simulador que eu vou convocar a seleção junto com vocês. Hoje eu serei o Carlo Ancelotti. Neste domingão, serei o Carlo Ancelotti aí que vou fazer a convocação da seleção. E aí depois eu quero que vocês coloquem nos comentários se a maioria dos nomes que eu vou colocar aqui vocês vão concordar, que vão pra Copa, ou não, vocês acham que não, ou eu acertei bastante, ou errei pouco, ou ao contrário, errei bastante e acertei pouco. Coloquem nos comentários, rapaziada. E agora, bora lá pra minha tela, mano. E rapaziada, chegamos aqui na tela, no site aqui da Globo.com, mano. E no site da Globo.com, senhoras e senhores, eles criaram aí um tipo de simulador para você simular quem que o Carlo Ancelotti vai levar para a Copa. Desde o dia 15 de abril aí, de maio, perdão, há 2 dias atrás que eles lançaram isso no site da Globo.com. E tá aqui, mano, tá aqui todas as posições, tá aqui escrito no título, né? Você convoca quem Ancelotti deve levar para a Copa do Mundo, rapaziada. Quem são os 26 representantes do Brasil na Copa? Faça a sua lista e compartilhe. Então bora lá, rapaziada, brincar, simular dos possíveis nomes aí. Os jogadores serão convocados para a Copa do Mundo. Bora começar, mano. Posição por posição. Vamos começar pelos goleiros, mano. Ah, rapaziada. Aí que mora o perigo, mano. Goleiros. Os goleiros, tá muita debate entre a galera, dizendo que o goleiro do Palmeiras, Carlos Miguel, merecia uma chance aí nessa pré-lista, ele nem na pré-lista tá. Bom, enfim. E aí ficaram apenas esses nomes, que é aí o goleiro do Liverpool, né, o Alisson. Depois do Alisson vem esse goleiro que pra muitos começou a se tornar uma bucha na seleção brasileira, uma bomba, que é o Bento do Al Nassr. Ele que falhou aí no jogo de título, decisão de título aí do Al Nassr, ele falhou feio aí. E a galera já sentando a lenha, sentando a madeira no Bento, rapaziada. Tem um Bento então aí do Al Nassr, mano. O Ederson do Fenerbahçe, da Turquia, ex-Manchester City. Tem também esse goleiro que é muito falado aí nos últimos meses, que é o Hugo Souza do Corinthians. O John, ex-Botafogo, né? O John que tá no Nottingham Forest, da Inglaterra. E o último é o Everton, ex-Atlético Paranaense, ex-Palmeiras. E agora, mano, é jogador do Grêmio. Bom, goleiros. Mano, não tem muito o que correr disso. Eu acho que eu vou usar meio que a lógica. Eu vou convocar o titular que eu acredito que será o titular da Copa, né? Apesar que eu queria colocar outro cara como titular, mas eu acho que ele vai ser o titular da Copa. Alisson, meu primeiro nome, que eu acho que vai ser o titular da Copa. O Ederson do Fenerbahçe, eu acho que ele vai pra Copa. E aí, mano, que mora o perigo. Bento, Hugo Souza, John ou Everton? Bento, Hugo Souza, John ou Everton, rapaziada. Quem vai pra Copa, mano? Eu acho, minha opinião, que o Carleto vai levar o Hugo Souza pra Copa. Por quê? O John não é um nome que tá na pré-lista, mas não é aquele nome tão obcecado aí da torcida, que a torcida brasileira, a mídia pede tanto na seleção, o John. O outro goleiro é o Everton, que também não é tão falado pela mídia, pelo público, pelos torcedores. E o Bento, eu acho que a falha dele, principalmente no jogo aí, mano, do Al Nassr, né, no título decisivo aí do time do Cristiano Ronaldo, deve ter contado muito, vai pesar muito nessa convocação, manos. Eu acho que vai ser essa conformação aí dos goleiros, mano. Então tá aí, mano. Por enquanto minha convocação estão os goleiros Alisson, Ederson e Hugo Souza do Corinthians. Eu acho que o Carleto vai levar esses 3 aí. Bora agora, rapaziada, pra nossa lateral direita. Bora pra lateral direita. Na lateral direita, cadê a lateral direita? Nós temos os nomes aí do Danilo,
do Paulo Henrique, do Vasco, do Vitinho, Botafogo, e o Wesley, da Roma. Esse jogador que eu vou convocar aqui é unanimidade para todos, eu acredito que muita gente vai convocar esse cara, que é óbvio, tá jogando muita bola, que é o Wesley, ex-Flamengo, que tá hoje na Roma. Será um dos laterais direitos da Copa aí. Eu acho que ele vai pra Copa sim, rapaziada. O outro lateral direito, aí, mano, putz, mano, aí mora o perigo, rapaziada. Ai, Jesus, porque o Danilo do Flamengo, eu não gosto muito dele. Eu não sei se vocês gostam do Danilo do Flamengo, eu acho ele uma tiriça, eu acho ele muito ruim, mano. E outro, ele era mais zagueiro. Aí do nada jogaram ele pra lateral. Começaram a improvisar, botar ele pra ser lateral direito. O outro nome de lateral direito só tem o Paulo Henrique e o Vitinho do Botafogo. Vitinho do Botafogo, muita gente pedindo ele na seleção, ele tá jogando muito. Tanto que também tem o Alex Telles, né, que nem sequer tá na pré-lista aqui. Mas dizem também era um nome muito bom pra ir pra Copa do Mundo aí, né, rapaziada? O Alex Telles aí, que seria um nome muito bom pra Copa. Bom, não tem fora o Wesley, não consigo ver outro lateral direito bom, mano. Eu vou colocar aqui, se eu fosse convocar lateral direito, tá? Eu botaria o Vitinho do Botafogo. Esse seria meu lateral, tá? O Botafogo e o Vitinho. Porque, mano, eu não consigo ver nada no Danilo, na moral. Eu não consigo ver esse cara espetacular, esse jogador diferenciado, esse baita lateral. Eu não consigo ver isso no Danilo do Flamengo, mano, de verdade. Eu não consigo. Então meus dois laterais eu chamaria o Wesley da Roma e o Vitinho do Botafogo. Esses são os laterais direito, beleza? Agora, rapaziada, bora pra lateral esquerda. Aí os nomes ficam legais aí. Laterais esquerdos, Alexandre do Flamengo, Carlos Augusto, o da Inter de Milão, da Internazionale. A Internazionale que lá na Itália, rapaziada, conquistou o Scudetto, né? Conquistou o título italiano lá, tá em primeiro lugar lá. Conquistando o título italiano, tá jogando muito bem também o Carlos Miguel na Inter de Milão. Tem na lateral esquerda o Douglas Santos, o Kaique Bruno do Cruzeiro, mano, e o Luciano Juba do Bahia, mano. Olha, tá uma tristeza também a nossa lateral esquerda, hein, rapaziada. Puta que pariu. Olha, eu vou falar pra vocês, hein, mano. Tá uma tristeza, mano. Cara, não tem nome bom aqui. Tem um que ficou fora da lista, podia ser também, que é o nome sempre chamado aí na seleção antes, né? Que era o tal do Guilherme Arana, do Fluminense. Mas, mano, tá difícil, rapaziada. Alex Telles, do Botafogo, que tá jogando muito. Cara, é difícil essa lateral esquerda da seleção, em misericórdia. Pela fase, por ser campeão italiano, acredito que realmente tá jogando bom futebol. Eu vou botar o Carlos Augusto da Inter de Milão. E o outro lateral, eu tô na dúvida, mano, entre Alexandre do Flamengo e Kaique Bruno do Cruzeiro. Kaique Bruno é um menino que também tá jogando super bem, mano. Jogando bem e decidindo aí, né, jogos do Cruzeiro, jogando super bem. Aí eu fico na dúvida entre Alexandre e Kaique Bruno, mano. Mas eu vou convocar porque, mano, meio que vai ser a lógica, ele vai pra Copa. Então eu vou botar Alexandre. Ele vai pra Copa, mano. Certeza. O Alexandre aí do Flamengo. Não é que eu não queira convocar, eu convocaria o Kaique Bruno. Mas, mesmo que eu queira convocar convocar o Kaique Bruno, pela lógica, deve ir mesmo o Alexandre. Eu acredito que o Carlito vai chamar o Alexandre para lateral esquerda. Então, Alexandre e Carlos Augusto aí da Inter de Milão. E aí sobraram o Juba, o Kaique Bruno e o Douglas Santos. Não tem outros nomes, rapaziada. Bom, enfim. Por enquanto, a nossa seleção que vai pra Copa, os 26 guerreiros, são goleiros Alisson, Ederson e Hugo Souza. Os laterais, Alexandre, Carlos Augusto, Vitinho e o Wesley. Agora, bora pra zaga, mano. Eita bexiga. A zaga. Jogando bem no futebol italiano. Tá sendo um zagueiro de destaque, um baita zagueirão. Titular, né, da Vecchia Senhora, da Juve. Eu vou levar o Bremer pra Copa. Eu levarei o Bremer, grande destaque lá na Juventus, tá jogando demais. Mano, fino da bola. Além dele, eu vou levar, claro, unanimidade de muitos, Gabriel Magalhães, do Arsenal, finalista de Champions League. Também pra mim vai pra Copa. O outro zagueiro, unanimidade do Brasil e do mundo, Marquinhos, Paris Saint-Germain. Então, por enquanto, Bremer, Gabriel Magalhães, Marquinhos, Paris Saint-Germain. Aí sobraram Vitor Reis, Thiago Silva, Natan, Léo Pereira, Léo Ortiz, Ibanez e Fabrício Bruno. E o Alex, do Lille. Mano, eu acho, minha opinião, tá, rapaziada? Eu acho que a seleção precisa
apesar da idade e tal, mas a seleção precisa de um homem experiente, precisa levar experiência de Copa do Mundo, precisa ter um cara bom nesse time experiente. E eu vou levar, ou eu convocaria o Thiago Silva do Porto, ex-fluminense, que hoje joga no Porto aí de Portugal, porque nessas horas, mano, experiência conta muito, apesar da idade, mas eu acho que conta muito. Então por enquanto tem Bremer, Gabriel Magalhães, 2, Marquinhos e Thiago Silva, 4 jogadores aí. Sobraram Fabrício Bruno, o Alex, o Ibañez, o Léo Ortiz, o Léo Pereira, manos, o Natan e o Vitor Reis. Ai, rapaziada, é difícil, hein? Os que sobraram aqui é difícil, mano. É bem difícil aqui. Pra fechar a lista, eu levaria aí o Léo Pereira do Flamengo, mano. Pra fechar a lista aí. Bremer, Gabriel Magalhães, Léo Pereira, Marquinhos e Thiago Silva. Essa seria a minha defesa pra Copa, mano. Então, por enquanto, os convocados da seleção estão aí, mano. Goleiros, Alisson, Ederson Souza. Laterais, Alexandre, Carlos Augusto, Vitinho, Wesley. Zagueiros, Bremer, Gabriel Magalhães, Léo Pereira, Marquinhos e Thiago Silva. Essa seria a minha zaga, a minha defesa aí, e os laterais. E já fechando o time, já daqui a pouco, já terminando o time, bora agora pros meio-campistas ali, volantes e meias, né? Os volantes e os meias. Bom, eu levaria Bruno Guimarães do Newcastle, vou levar Casemiro, que é unanimidade, com certeza vai pra Copa, Bruno Guimarães vai pra Copa. Esse cara joga muita bola, eu gosto muito do futebol desse cara, pra mim joga o fino da bola, joga muito, muito mesmo, que é Danilo do Botafogo, pra mim vai pra Copa, é um cara que merece muito Copa do Mundo, né? Bruno Guimarães, Casemiro e Danilo Santos do Botafogo aí que tá jogando o fino da bola. Aí, mano, vamos tirar descendo aqui, aí começa a ficar difícil a situação, né, rapaziada? Sobraram Gerson, Paquetá, Matheus Pereira do Cruzeiro, que tá jogando muita bola também. Começa a ficar difícil, mas eu vou levar pra Copa Andreas Pereira do Palmeiras, eu também levo pra Copa. Com certeza tá jogando muita bola. Então por enquanto os volantes aí, Andreas Pereira, Bruno Guimarães, Casemiro e Danilo Santos. Meio campo, eu arriscaria em dar uma chance pra esse cara na Copa. É um meia de articulação. É um cara que sabe botar a bola no chão, sabe deixar os companheiros na cara do gol, sabe trabalhar bem a bola, sabe fazer jogadas diferenciadas, sabe cadenciar bem o jogo quando precisa acelerar, quando precisa segurar a bola. Eu vou convocar, mano, Matheus Pereira. Eu vou convocar Matheus Pereira do Cruzeiro. Pra mim, um dos grandes meias que a gente tem no futebol aqui do Brasil, Matheus Pereira. E a gente precisa desse cara, esse meia de criação, meia armador. Bom, enfim, esse cara que joga muita bola aí. Andreas Pereira por enquanto, Bruno Guimarães, Casemiro, Danilo do Botafogo e Matheus Pereira do Cruzeiro. O outro volante, aí fica essa dúvida aí, Gerson, João Gomes. Gerson tá em uma fase no Cruzeiro, tinha a chance de ir convocado para a Copa se continuasse no Flamengo. Fez a maior besteira da vida, que foi jogar no futebol russo. Pra mim é a maior burrice que ele fez da vida. E mano, tem um jogador que tá se destacando bastante, ex-Flamengo. Eu convocaria aí, mano, o João Gomes pra fechar a lista aí da Copa do Mundo. Então pra mim seria Andreas Pereira, Bruno Guimarães, Casemiro, Danilo Santos, João Gomes e Matheus Pereira. Ficariam de fora da Copa Lucas Paquetá fora, Gerson fora, Sara fora, Fabinho fora e Ederson fora, com Andrei Santos também fora. Então vamos confirmar. Esses são os meus campistas do Brasil: Andreas Pereira, Bruno Guimarães, Casemiro, Danilo Santos, João Gomes e Matheus Pereira. E agora, mano, misericórdia, Jesus amado. Agora, mano, nós vamos pra uma coisa que tá sendo um maior mistério pro povo brasileiro: os atacantes da nossa amarelinha, rapaziada, da seleção brasileira. Vamos lá. Pela lógica que eu sei que o Carleto vai convocar, e eu também convocaria Gabriel Martinelli do Arsenal, finalista de Champions. Gabriel Jesus não, pra mim ele já teve chances que tinha que ter na Copa de 2018, aí ele teve a chance dele, 2022 também. Então, pra mim, ele teve a chance e não aproveitou. Então, Gabriel Jesus não. Os outros atacantes aí, Matheus Cunha vai, Rafinha vai e Vini Júnior vai, certo? Essa é a lógica, rapaziada. Então assim, Gabriel Martinelli vai, Matheus Cunha vai, Rafinha vai e Vini Júnior vai.
Essa é a lógica. E aí, mano, como se vocês olharem aqui em cima, eu tô até marcando em azul aqui, ó, tá vendo aqui em cima? 22 jogadores já foram convocados de 26 atletas, mano. Então o que que tá pegando, rapaziada? O que que tá acontecendo é o seguinte, mano. Faltam 4 nomes pra fechar a lista dos 26, ou seja, faltam 4 atacantes aí. Os 4 atacantes que eu levaria pra Copa, tirando Martinelli, Matheus Cunha, Rafinha e o Vini Júnior, eu vou levar Endrick pra Copa. Não tem como, mano, não tem como. Não levar Endrick pra Copa é ser literalmente um maluco, um louco, um retardado, um doido das ideias de não levar Endrick pra Copa. Pra mim, Endrick vai pra Copa. Faltam 3 nomes, rapaziada. 3 nomes. Caio Jorge vai. Ah, meu pai. João Pedro vai. Luiz Henrique vai. Eu acho que o Carleto vai convocar esse cara. E eu vou levar esse cara pra Copa também, que pra mim joga muita bola. Luiz Henrique vai pra Copa do Mundo, manos. E aí, o que tá acontecendo? Faltam 2 nomes aí, senhoras e senhores. Anthony, Igor Thiago, João Pedro, Caio Jorge, Neymar e Pedro. E aí, rapaziada? Momento de mistério, expectativa, hein? O nome, o 25º nome que eu levaria, faltaria apenas um nome. Eu vou levar, rapaziada, que eu acho que vai dar uma dinâmica para essa seleção brasileira, com dribles desconcertantes, um cara que tá driblando, que é rápido, que é liso. Eu vou levar Anthony pra Copa. Eu levarei o Anthony pra Copa, que é um jogador na frente, joga muito, dribla demais, rápido, veloz, driblador, decide jogos. Anthony, Endrick, Gabriel, Martinelli, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Rafinha e Vini Júnior. E aí, senhoras e senhores, falta o último nome pra Copa. Último nome pra Copa, senhoras e senhores. Quem vai pra Copa? Gabriel Jesus já descartei. Igor Jesus vai pra Copa. Igor Thiago vai pra Copa. João Pedro vai pra Copa. Caio Jorge vai pra Copa. Neymar vai pra Copa. Pedro vai pra Copa. Ryan vai pra Copa. Richarlison vai pra Copa. Samuel Lino vai pra Copa. Rapaziada, o cara que eu vou convocar pra fechar a lista dos 26 nomes é um cara que eu vou dar o mesmo exemplo da zaga do Brasil que eu falei do Thiago Silva. Que eu convoco o Thiago Silva por experiência, pela idade. Pode agregar valor ali no meio do ambiente ali da galera, no meio do ambiente da seleção. E é um cara que pode agregar valor sim, por experiência, por já ter jogado Copa do Mundo. E eu vou usar o mesmo exemplo no ataque. Esse cara, além de agregar experiência, é um cara que joga muita bola. É um cara que passou por grandes clubes no futebol, como o Santos, como o Barcelona, como o PSG, como times aí da Arábia Saudita, né? O Al Hilal e por aí vai. Bom, enfim, é claro, né, que o último nome, o 26º nome, que eu acho que o Carleto também, o Ancelotti também vai fazer esse mistério, vai deixar o nome dele por último também, que é Neymar Júnior, mano. Eu vou dar mesmo exemplo do Thiago Silva, tá, rapaziada? Eu acho que é isso. É experiência com a idade. E o Neymar é diferenciado. É o craque que nós temos, é o cara que numa bola, numa jogada diferenciada... pra mim é isso. Numa jogada diferenciada, mano, ali no momento que o Brasil precisa, esse cara vai decidir. Eu acho que esse cara vai decidir, ele pode desconcertar um jogo, quebrar uma zaga inteira e, mano, fazer o melhor pela seleção brasileira. Então meu nome é Neymar Júnior. Então, rapaziada, simbora, vamos ver como ficou a lista dos nossos convocados para a seleção brasileira para a Copa. Vamos lá, meus convocados então goleiros Alisson do Liverpool, Ederson do Fenerbahçe, Hugo Souza do Corinthians. Esses são os goleiros. Laterais, Alexandre do Flamengo, Carlos Augusto da Inter, Vitinho Botafogo e Wesley da Roma, senhoras e senhores. Zagueiros, Bremer da Juventus, Gabriel Magalhães do Arsenal, Léo Pereira do Flamengo, Marquinhos do Paris Saint-Germain e Thiago Silva do Porto. Os meio-campistas aí com volantes e meias, Andrés Pereira, Palmeiras, Bruno Guimarães, Newcastle, Casemiro, Manchester United, Danilo, Botafogo, João Gomes, Wolverhampton e Matheus Pereira, Cruzeiro. E para fechar aí nossa lista, rapaziada, Anthony do Betis, Endrick do Lyon da França, Gabriel Martinelli do Arsenal, Luiz Henrique aí do Zenit da Rússia, o Matheus Cunha do Manchester United, Neymar Júnior do Santos, Rafinha do Barcelona, manos, e Vini Júnior, senhoras e senhores, o Vini Júnior aí, manos,
do Real Madrid. Esse pra mim será a seleção brasileira que vai pra Copa em busca, mano, do hexacampeonato aí, mano. Essa é a minha opinião, eu queria saber aí a opinião de vocês, o que vocês acham aí dessa convocação, mano. Se vocês acham o nome certo aí que eu coloquei, a maioria eu acertei, ou errei pouco, acertei a maioria, ou errei muito, acertei pouco. Coloquem nos comentários, mano, a opinião de vocês, é importante pro crescimento do canal. E amanhã é realmente a lista oficial dos 26 convocados aí. Eu acho que vai ficar um pouco parecido com o que eu fiz aqui, mano, ou próximo disso aí, bem parecido. Vamos ver, vamos aguardar, rapaziada, e ver a lista do Carleto para a Copa aí dos Estados Unidos, Canadá e México, que começa já no mês que vem, mano. É nóis, rapaziada, tamo junto, muita notícia, análises de futebol, comentários, bom, e por aí vai, é aqui no canal Lute ou Fute. Tamo junto, mano, rapaziada, valeu, é nóis.